gente, meu nome é Diana Veloso. Sou a mãe da Ana Lara, mãe da Clara. Eu aplico o programa de estimulação do Doma desde aproximadamente 5 meses de idade. Na verdade, eu fiz o curso nos institutos quando a Ana Lara tinha 4 meses. E gradativamente eu fui iniciando os estímulos de acordo com cada fase de desenvolvimento. E eu vou falar um pouco para vocês, para quem foi a algum dos institutos que fornecem o curso e que vão iniciar esse programa de leitura. Então, eu quero dar aqui algumas orientações para que vocês consigam se organizar melhor, tá? Então, a minha primeira recomendação é que ao sair dos institutos, a gente sai com muita informação. O curso ele não trata exclusivamente do programa de leitura, ele trata de um programa de organização neurológica como um todo, aonde o programa de leitura faz parte de uma dessas atividades, né? E a gente sai com muita informação e quando a gente recebe o grupo de estímulos que a gente vai fazer com nossos filhos, a gente fica um pouco perdido. Então eu vou tentar ajudar vocês a se organizarem para iniciar o programa. Então, a primeira coisa que eu recomendo é que vocês leiam este livro e que vocês leiam também este livro. Eu vou dizer para vocês, esse aqui ele é o mais antigo, ele é a 2ª edição. Por que que eu gosto muito desse livro? Porque ele mostra detalhadamente o passo a passo de todo o processo, né? Então vem aqui, primeiro ele mostra exatamente como que se produz o material, tá? A segunda parte do livro, o primeiro passo, o processo da discriminação visual, tá? Ele vai mostrando um passo a passo. O segundo passo, o vocabulário do E. Ele mostra o passo a passo e que você deve seguir. Vem aqui ao 4º passo, que é o vocabulário para estruturas de frases, até chegar no 7º passo, que para quem não sabe, o 7º passo é o alfabeto, é o último passo do processo. E eu faço a junção dos dois, então eu peço para que vocês leiam esse, que é muito detalhado. Eu gosto muito desse livro aqui por conta da orientação de como produzir o material. E eu gosto muito desse livro aqui também. Ele já vem com uma linguagem mais simples, ele é mais fácil de ler, ele explica detalhadamente cada fase. Aqui ele mostra exatamente as medidas do material, tá? De como que deve ser feito. Tem todas as medidas e tem uma parte aqui que eu gosto bastante, que eu vou mostrar para vocês. Como organizar o material e a sequência que eles definem. Quando a gente vem dos institutos, geralmente eles pedem para a gente iniciar com as palavras gostosas. Mas quando você usa esse termo, eu fiquei super confusa. Então tem muita coisa que eu fiz e que hoje eu consigo entender que poderia ter sido melhor. Não foi ruim, fez parte do meu processo de aprendizado, foi excelente. Mas eu quero dividir com vocês aqui agora. Então assim, olha, nesse livro ele informa aqui, olha, como a gente organiza, tá vendo? Partes do corpo, né? Aí ele fala que da programação diária, depois ele vem aqui com vocabulário do lar, né? Objetos, como que a gente organiza todas essas categorias. E aqui agora eu vou falar um pouco para vocês de como que eu recomendo. O que que acontece? Quando eu vim a primeira vez para os institutos, eu não tinha todo esse conhecimento, eu não fiz a leitura desses livros, eu tinha lido, na verdade, antes de ir, e quando eu cheguei, era muita coisa para ser organizada. E aí eu consegui, na época, com uma mãe, eu ganhei muitas palavras. E eu cheguei a fazer de uma vez só, fiz aproximadamente 1000 palavras. Levei numa gráfica, eles imprimiram num papel A0, eu acho, eu recortei tudo, comprei as tiras de papel, colei uma por uma.
E eu não tinha critério nenhum de organização. Então, eu comecei, e aí eu fui aplicando. Eu não via muito desenvolvimento, eu confesso para vocês. E ganhei eu lembro que uma vez eu fui para São Paulo e eu ganhei, gente, uma mala de palavras. E eu trouxe tudo. E aí eu ia mostrando as palavras, ia mostrando. Depois eu vou mostrar aqui para vocês meu caderno. E aí eu fui apresentando. E a gente fazia reavaliação e aumentava essa quantidade de palavras. E depois eu me sentia completamente perdida quando falava assim, agora você vai fazer as categorias. E eu, tá bom. Aí eu já tinha muita palavra, então eu continuava aplicando daquele jeito mesmo. E aí começaram a aparecer as primeiras dificuldades. Quando entrou o processo da segunda etapa, quando você precisa trabalhar com palavras duplas, foi a primeira vez que deu ruim para mim. Como eu não tinha anotado nada, eu não tinha organização de nada, essa segunda etapa você precisa apresentar duas palavras juntas que deem sentido. Então você precisa pegar uma palavra que você já apresentou e unir a uma palavra que essa criança ainda não viu. E aí eu já tinha todas as palavras que eu apresentava, eu fiz a mesma coisa, do mesmo jeito como eu ganhei, eu doei tudo. E eu não tinha anotado. Então, deu ruim. E aí eu fiquei meio perdida. E agora, o que eu vou fazer? Então, nessa época, o meu processo de apresentar palavras duplas foi extremamente falho. Eu não sabia o que eu já tinha apresentado. E eu não fazia ideia de como é que eu ia juntar uma palavra com a outra. E eu comecei a anotar as palavras. E aí eu comecei a anotar. E também muita desorganização. Então, no final, eu sempre tinha muitas paradas, porque eu não conseguia linkar uma fase de estímulo com outra. E aí virou um caos, eu nunca consegui aplicar esses materiais de forma com muita qualidade. Sei quando a Ana Lara estava com mais ou menos 2 anos e meio, eu consegui dar uma organizada. E aí eu comecei a fazer as palavras escritas à mão mesmo, porque aquele processo de recortar e colar é muito cansativo. Eu ainda tinha tarjeta, porque eu comprei muito papel também. E aí eu comecei a escrever à mão. E nessa idade ela começou a demonstrar que ela tinha, sim, conhecimento das palavras. E aí veio a fase da gente entrar com as frases, com estar, que eu também precisava ter tudo organizado para saber o que eu já tinha apresentado. Eu não tinha apresentado para ela palavras que dessem para formar frase. Então, eu não tinha entrado com palavras de ação, por exemplo, comendo, andando, correndo. Quando você vai utilizar essa palavra, você precisa ter outras que façam essa conexão para você formar a frase, né? Então, por exemplo, Ana Lara está comendo. Ana Lara está correndo. Então eu usava muito o nome dela, porque realmente eu tinha consciência que ela sabia o nome dela, mas eu não conseguia enriquecer muito. E vieram as fases das cartilhas, e eu sempre fazendo tudo muito atropelado. Enfim, eu desisti. Estava tudo tão difícil. Eu desisti, eu parei, eu falei, não dou conta. E foi na época que eu estava grávida da minha outra filha. Precisei parar mesmo, porque eu fiquei de repouso, eu não conseguia produzir material, não conseguia me organizar sobre aquilo, então eu parei. E eu vi que ela teve perdas, né? Assim, a falta de exercitar aquilo, ela acabou meio perde, né, gente? Tudo aquilo que o cérebro absorve fica ali guardado, mas é como se tivesse adormecido. E aí eu tenho uma filha menor e voltei, fiz no ano passado uma reavaliação da Ana Lara e falei assim, não, agora eu vou reler esses livros e eu vou me organizar primeiro antes de aplicar o método novamente. Eu queria aplicar na minha filha mais nova, então eu reli os 2 livros e com eles na mão eu sentei, fiz uma planilha no computador, organizei todas as palavras, organizei todas em categorias, fiz todo o material. Então, assim, a meta era que eu aplicasse 500 palavras em 6 meses, né? E eu fiz 600 palavras.
todas organizadas já em categoria. E foi a melhor coisa que eu fiz e é o que eu recomendo para todos vocês. Se você não se organiza, você acaba desistindo no meio do caminho. Então, para quem está saindo dos institutos agora, chegue em casa, leia os livros, sente, escreva à mão, ou eu recomendo fazer uma planilha no computador porque fica mais organizado. Se você receber uma meta de aplicar 400 palavras, faça 500. E eu vou te dizer por quê. Se você não tem esse material organizado, por exemplo, eu tinha uma fase que eu falei, não, eu vou fazer só as palavras do mês. Inicialmente, dependendo da velocidade de troca, você vai usar de 50 a 60 palavras por mês. E eu fiz só essa pequena quantidade. E daí vem as fases do meu emocional, um pouco de dificuldade com isso. E aí eu já ficava assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer mais palavras. Eu passava o mês todinho nessa agonia. Meu Deus, eu fiz só isso, eu vou ter que sentar para fazer mais. Meu Deus, eu vou ter que sentar e vou ter que fazer mais. E aí você acaba repetindo material porque você não conseguiu sentar para fazer de novo. Então hoje a minha recomendação é sente, planilhe e faça a sua lista de aproximadamente, se a sua meta é 400, faça de 500. Por que eu recomendo fazer 100 a mais? Porque você vai aplicar nesse período de 6 meses essa quantidade que elas pediram. Aí vai dar o tempo, você vai fazer a reavaliação e aí você vai precisar de um material novo. E até você recriar, você sentar e recriar esse novo material para o novo período, se você não tiver pelo menos umas 100 palavras para você continuar o estímulo, você vai parar, a criança vai ficar um período sem esse estímulo. Então, o ideal é que você tenha, sim, esse grupo já prevendo esse período que você vai precisar sentar e replanejar o próximo semestre. Então, eu sempre, para mim, está funcionando desse jeito e é a forma como eu tenho recomendado. Não faça só 50 palavras, se você fizer 50, você vai desistir. Então, faça no computador, nem que você não consiga fazer as 500 palavras de uma vez só para imprimir. Faça 200, faça 250, faça a planilha e vai imprima de acordo com o seu ritmo. Pode ser que para você funcione. Para mim, o que mais deu resultado, o que me deixou muito satisfeita, assim, que a gente não para o estímulo, é muito bom, é você ter lá o material todo separado, todo organizado. Eu organizei os materiais todos por categoria. Por que eu recomendo para que vocês façam assim também, desde o começo? Geralmente, isso vai de criança para criança, de acordo com a orientação que você recebeu dos institutos. Você vai trabalhar, em média, com 3 grupos de 5 palavras. Se você usa nos 3 grupos partes do corpo, a criança enjoa daquilo. Então, é bom que você já divida em categorias para que você use em cada grupo de palavras um tipo de categoria. E aí você vai ter sempre uma categoria nova e palavras novas, né? Então, assim, você tem lá 20 palavras para partes do corpo. Aí você vai usar partes do corpo, cores, e vamos supor, frutas, né? Então, você está aí com 3 categorias diferentes, mantendo a atenção da criança. E é importante que você faça essa mesclagem. É uma dica devido à minha vivência com essa aplicação aí. A minha filha já vai fazer 6 anos, né? E assim, depois que eu fiz dessa forma, melhorou muito aqui. Então, essa é a minha dica de hoje. Sente, se organize e escreva todas as palavras que você vai aplicar. Anote todas. Quando vier para o 2º semestre, se chegar na fase de você entrar com palavras duplas, você vai precisar ter relacionado tudo aquilo que você já aplicou para que você acrescente uma palavra nova. Por exemplo, quando você entra na de palavras duplas, você, na primeira fase, você tem lá anotado na sua lista que você apresentou a palavra mamãe, papai, vovô. Aí você vai acrescentar uma palavra nova. Então, se você tem ela anotada, fica fácil. Vai ser mamãe querida, papai bondoso, vovó alegre.
E aí você consegue dar continuidade. E você precisa ter essas categorias, porque de repente você vai entrar numa fase de trabalhar com formação de frases. Então, você vai precisar, por exemplo, ter apresentado ações, palavra com ações no gerúndio, né? Comendo, sentando, olhando. E aí você começa, está chovendo, está frio, né? E aí você vai aumentando essas frases com o vocabulário que você já tem. Então, a orientação é essa. Por favor, respire antes, sente, faça a sua planilha, se organize e depois você comece dentro do seu ritmo. Dessa forma, você vai evitar pausas e paradas no estímulo. Então, fica aqui, essa é a minha dica de hoje. Eu espero ter contribuído com vocês. Bem bonitona. Cadê o outro desse? Cadê? Isso! Coloca lá. Muito bom! Perfeito, Larinha. E agora, vamos lá. Cadê o outro desse? Cadê? Cadê? Olha aí. Ah, tá aí. Então coloca. Muito bom. Uau. Cadê o outro desse aqui? Ah, mas você é muito rápida, hein? Mostra pra tia Bebel o Humberto. Humberto. E a Ana Lara? Cadê a Ana Lara? Isso. E Elizabeth? Que... Melancia? Então vamos lá. Melancia. Melancia. Minha mãe insistiu, ela não desistiu. Bochecha. Bochecha. Foi no meu aniversário, 50 anos. Bochecha, muito bem. Outro.